Estamos continuando o Jornal da Mix nessa manhã de quarta-feira e agora conversando com o doutor Oscar Francisco, ele que é titular da Vara de Delitos de Trânsito de Ji-Paraná. E estamos aí na Semana Nacional de Trânsito. Doutor Oscar, seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Inicialmente, a pandemia, ela contribuiu para a redução do número de casos de acidentes de trânsito em Ji-Paraná, em Rondônia ou no Brasil? Bom dia. Bom dia, Jairo. Também cumprimento todas as pessoas que nos acompanham aí junto à Rádio Mix, FM. E com relação a essa questão da pandemia, o que eu observo é o seguinte: há vários anos, as diversas instituições, órgãos e pessoas que trabalham com essa temática do trânsito já vêm enfrentando de forma educativa, preventiva, a ideia da prevenção dos acidentes, para evitar ou diminuir o acidente. Então, foram sementes plantadas ao longo dos anos que agora está sendo colhendo esses frutos. Então, houve uma diminuição em razão desses aspectos que eu vejo. Por um outro lado, 2020 e 2021, com a situação da pandemia, durante um período, principalmente no começo de 2020, nós vimos um menor fluxo de veículos nas vias. Então, por um lado, você fala assim, isso diminui a possibilidade de acidente, porque as pessoas se expõem menos a sinistros, né, de automobilísticos. Por um lado, é verdade, menos veículos, menos possibilidade desses eventos, dessas colisões. Mas, por outro lado, o que eu observei como juiz lá da Vara de Trânsito, recebendo as ocorrências, né, os casos que viraram ação penal e trabalhando também nos plantões, né, e que a gente recebe de tudo, inclusive os eventos de trânsito, o que eu percebi? Aumentou o número de acidentes, de sinistros de trânsito envolvendo o pessoal do delivery. Então, assim, chama a atenção vários motociclistas que vão entregar algum produto que foi pedido, né, via telefone, aplicativo, se envolverem em acidentes de trânsito. Por que isso? Por falta de respeito à sinalização. Eu quero fazer 3 entregas num período que dava para fazer 1, 2. Aí a pessoa passa sinal vermelho, anda em excesso de velocidade, alguns cortam pela calçada, tem um posto de gasolina na esquina, ao invés de ele fazer o contorno 90 graus certinho, ele passa pela calçada, ou até no meio das bombas de combustível ali, como que se fosse abastecer, dá um drible ali e passa. Isso tudo, obviamente, potencializa e muito a questão do acidente. Então, durante a pandemia, eu observei isso daí, em Ji-Paraná. Conversando com colegas de outras cidades e também até de outros estados, eles também identificaram esse tipo de situação. Então, na pandemia, assim, fechando essa questão que você levantou, eu vejo, houve uma diminuição, mas em razão daquelas sementes plantadas nos anos anteriores. Mas, por outro lado, houve um aumento de acidentes envolvendo, relacionados às pessoas que trabalham com aplicativos, os deliveries, né, entregadores, por causa dessa situação de imprudência, ou de negligência, ou de imperícia. Enfim, todas as situações poderiam ser evitadas. Bom, a maioria dos acidentes, quer dizer, quase todos são provenientes da imprudência ou imperícia. E bastante negligência também. Né? Eu não sei se você já presenciou essa situação que eu estou falando. De repente você fala assim, não, doutor, os caras estão tendo uma impressão, ele que viu. Mas acho que se a gente começar a conversar com os ouvintes, eu não sei se você teve essa experiência, alguém vai ter visto também. Eu creio que isso daí chamou a atenção de outras pessoas também, essa negligência, imprudência e imperícia no trânsito aí. Eu particularmente já observei ali, por exemplo, em frente ao GEDAR, ali naquele semáforo, nas noites, me parece que foi noite de sábado,
os entregadores praticamente alucinados, né? Muito acelerados. E eu até comentei com a minha esposa, isso aí é um perigo. A pessoa está correndo acelerado para ganhar o dinheiro, mas ele esquece que tudo que ele está ganhando agora, ele pode acabar gastando muito mais em tratamentos médicos vindouros por conta de toda essa velocidade. É verdade. Eu então, até aproveitando, já que você me permite... Fique à vontade. Eu queria até deixar aqui minha palavra para os entregadores, né? O pessoal que trabalha com delivery, os aplicativos. Vocês têm toda a nossa admiração, a minha admiração, né? Muito útil o serviço, principalmente nesse período de pandemia. Mas além de receber o produto que vocês nos entregam durante esse período, né? Porque é aquela comodidade de você não precisar sair de casa e receber aquele produto. Eu fico feliz quando recebo aquilo que eu pedi, mas eu garanto para você que a sua família fica muito mais feliz de receber você inteiro na sua casa. Porque muita gente se expõe a esse tipo de risco e então aí crianças ficando órfãos, né? Viúvos e viúvas, ou quando a pessoa não falece, como você bem disse, fica aí hospitalizado, gastando todo o dinheiro que ganhou com medicamento, internação, fica com sequela. Então, trabalhe assim, entrega os produtos, né? Muito legal tudo isso, mas toma cuidado com a sua vida. Se preserva. Não adianta sair correndo. O que vira isso daí? Passar um sinal vermelho? 1 minuto? 30 segundos, menos, não adianta praticamente nada. Depois a pessoa se acidenta e fica aí 6 meses com um pino na perna, na bacia, um monte de coisa, clavícula quebrada. A pessoa fala assim, o que era aquele 1 minuto, né? Então, assim, o que eu digo, aproveitando essa questão muito bem colocada sua, toma cuidado, né? A gente estava focando nos motociclistas, nos entregadores de aplicativo. Toma cuidado, se preserva, trabalha, ganha o seu dinheiro, né? Faz as suas entregas, mas toma cuidado, se preserva. Sua família vai ficar super feliz de ver você chegar inteiro na sua casa. Estamos aqui de volta com o Dr. Oscar Francisco, juiz titular da Vara de Delitos de Trânsito. Dr. Oscar, a programação lá da Vara de Delitos de Trânsito nesta Semana Nacional de Trânsito. Como é que está se desenvolvendo essa programação? O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 326, ele fala que a Semana Nacional do Trânsito, ela ocorre de 18 a 25 de setembro, todos os anos. Aí é feita uma programação. Nos anos anteriores, nós contávamos com palestras presenciais, passeios ciclísticos e outras atividades que a gente poderia ter uma interação. Em razão da pandemia, essa situação ficou mais voltada para as mídias sociais. E como foi a programação, como está sendo a programação esse ano? Utilizando mais as tecnologias de informação, as mídias. Fizemos a abertura da Semana Nacional de Trânsito, foi uma parceria com o Detran, com a Divisão de Educação de Trânsito de Ji-Paraná, com a Marta Luna, o Ricardo e toda a equipe. Também momentos como esse aqui na Rádio Mix, também compartilhando com os ouvintes e com as pessoas também que nos acompanham pelo Facebook, ainda também além do nosso áudio aqui, ainda tendo vídeo nessa oportunidade de também dessa interação. E a ideia é conscientizar as pessoas a fazerem uma reflexão do que cada um pode contribuir, qual a responsabilidade de cada um para, se não eliminar o evento, o sinistro de trânsito, pelo menos minimizar, diminuir esses números, que já seria uma grande vitória, né? Já seria
um avanço, né? Igual um jogo assim de futebol americano. Às vezes avança só alguns metros ali, mas avançou, né? Então a gente tem que ir nessa disputa de ganhando esse terreno em prol da vida. E como está a resposta a todo esse trabalho que é desenvolvido na Semana Nacional de Trânsito, na Semana Nacional do Trânsito, em números, doutor Oscar? Como eu disse até no bloco anterior, nós vemos uma diminuição nesses eventos, tanto gerando pessoas sequeladas, quanto pessoas de número de mortes. Nós tínhamos um número de 40 mil pessoas por ano mortas em sinistros de trânsito e 400 mil politraumatizados, o que é um número absurdo, porque se transformar isso numa década, nós teremos quase 500 mil de mortes decorrentes de acidente de trânsito e 4 milhões de pessoas sequeladas em 10 anos. Só que é muito mais do que 10 anos. Eu estou falando 10 só para as pessoas dimensionarem, né? Porque nós tivemos muitas mortes nesse período aí da pandemia, mas as pessoas fizerem uma comparação, vocês vão ver o que é o número de mortes e acidentados decorrentes de acidente. E por falar em números, se alguém quiser visitar o hospital da sua cidade, seja público ou particular, vai ver esse número absurdo de pessoas que estão ocupando leito, que são decorrentes de pessoas que foram vitimadas nos sinistros de trânsito. É muito grande. No fórum, tanto nas varas cíveis quanto nas varas criminais, Jairo, são muitas ações decorrentes da questão de trânsito. Indenização por danos materiais, indenização, né, de lucro cessante, despesas de médicas, velório, e também a parte que gerou também parte criminal, seja com lesão, com morte, com dirigir embriagado, entre outras questões ali que o CTB prevê. Então, assim, o número é para todo quanto é lado absurdo, é um número muito grande. Quando se fala de perímetro urbano, a motocicleta continua sendo a grande vilã? Nós vemos, por questão financeira, as pessoas adquirem um veículo que é mais em conta. Então é muito mais fácil você adquirir uma moto do que um automóvel. Então eu mesmo, o primeiro veículo que eu pude ter na minha vida foi uma moto, né? Eu e a Cláudia vendemos uma bicicleta. A bicicleta dela, inclusive, ainda não é minha. Eu entrei só com a vontade dela. Uma sociedade em que o senhor entrou com a vontade, ela com a bicicleta. Dei o maior apoio, mas nós compramos uma bicicleta. E isso você também confidenciou aqui a mesma situação com você. Então, o número de motocicletas, ele é muito grande. Quando eu cheguei aqui para estacionar para fazer a entrevista na Rádio Mix, você vê no entorno aqui o número de motocicletas estacionadas é um número significativo. Não tem como a pessoa não ver aquilo e falar, é muito mais moto do que carro. Por um lado é legal, porque os veículos, os automóveis ocupariam muito mais espaço de estacionamento. E num espaço menor, cabe muito mais moto. E isso tanto na via urbana quanto na rural. Nas duas. Agora eu quero pegar, feito esse contexto, uma palavra que você falou assim, a motocicleta continua sendo vilã. Eu diria o seguinte, a motocicleta é uma santa. O vilão é o motociclista, que ele não, se ele não respeitar a sinalização, não for consciente, você pode colocá-lo como motorista, ele vai fazer a mesma coisa, seja de uma caminhonete, de um trator. A moto, ela é só um instrumento. E, inclusive, Jair, eu achei muito legal essa colocação, porque eu quero falar uma coisa que me veio assim à memória agora, que me incomoda. Por exemplo, eu ouço as pessoas lá na vara de delitos de trânsito sobre o acidente, a pessoa diz assim, não, doutor, porque lá vinha vindo um carro, porque veio um caminhão, veio um trator, bateu em mim, veio uma outra moto. E eu falo assim, por que te incomoda?
Porque nenhum desses veículos, carro, trator, ônibus, moto, bicicleta, veio sozinho. Tem alguém conduzindo. Então, o que ocorre? A pessoa mata o outro no trânsito, machuca com o veículo, como se ela tivesse com uma faca, com um revólver. Você fala, mas uma faca, é uma arma. Não, ela serve para cortar pão, cortar o alimento, descascar um monte de coisa, né? Uma arma de fogo para sua defesa. É importante um policial ter essa arma. Agora, fazendo mau uso desses instrumentos, seja uma faca, um revólver, é a mesma coisa fazer mau uso de uma moto, de um carro. E as pessoas, quando ela não tem uma estrutura psicológica boa, você dá uma moto, dá um carro para ela, aquilo lá parece que transtorna a mente da pessoa, um instrumento assim de poder, e ao invés de ser para o benefício dele, ao invés de eu caminhar aqui meia hora, eu chego lá em 10 minutos, 5 minutos, ele usa aquilo lá em prejuízo próprio e de outros. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, não vem vindo um carro, vem vindo um ônibus, vem vindo uma motocicleta, a gente tem que pensar assim, vem vindo uma pessoa de bicicleta, vem vindo uma pessoa dirigindo um ônibus, vem vindo uma pessoa de trator, vem vindo uma pessoa de moto, vem vindo uma pessoa de carro. Nós temos que humanizar essa questão, porque se você fala assim, vem vindo um carro, uma moto, um trator, um ônibus, fica uma coisa assim, muito de objeto. E esses objetos não estão andando sozinhos. E a gente fazendo isso, tirando a questão da pessoa, as pessoas têm uma tendência a coisificar, vamos falar uma palavra assim, meio no sentido até filosófico, elas coisificam e não deixam a situação humanizada. Aí parece que é mais fácil aceitar 40 mil mortes por ano, 400 mil politraumatizados, porque quando a gente fala 40 mil mortes por ano, tem gente que assusta, por quê? Durante o ano todinho acostumou a falar que é o veículo. Então assim, vamos dizer assim, meu legado que eu quero deixar assim nesse período aqui é que a gente tem que humanizar isso. E até eu mesmo, quando alguém me ver falando assim, a questão é o carro, a moto e tal, por favor, pode me corrigir, não acho ruim não. Porque é uma coisa assim, um vai ajudando o outro a humanizar e não coisificar essa situação pra gente falar assim, tem pessoas envolvidas. Isso dói, isso machuca, isso causa prejuízo, um monte de coisas para as pessoas. Tanto é que quando vai fazer ocorrência, quem vai atender fala, quem é que se machucou? Então, a primeira coisa é com a pessoa. Tem gente que fala assim, estragou toda a frente do meu carro. Eu falo, não, mas quem é que se machucou? A gente já vai ver isso daí. Fulano tá ali, tá com a perna quebrada. Mas quem é que vai pagar o meu carro? Ele tá preocupado com o bem material. Eu acho legítimo, válido que a pessoa se preocupe. É claro, ninguém quer ficar estragando as coisas. Mas, em primeiro lugar, a preocupação com as pessoas. Eu acho que se a gente fizer isso, contribui para uma conscientização melhor, essa questão da humanização, e nós pensarmos, tem uma outra vida ali, é uma outra pessoa. Eu não gostaria que fizesse isso comigo, não vou fazer com ninguém, cortar um semáforo, alguma coisa aqui, causar um dano, né? Então, eu acho que vai ajudando. Muito bem, nós vamos a mais um breve intervalo comercial, volto conversando com o doutor Oscar Francisco, falando sobre o álcool e direção, né? Esses dois itens não combinam, álcool e direção. Ele vai nos trazer mais informação, porque o álcool, ele está presente talvez na maioria dos acidentes de trânsito registrados no Brasil, e os dois não devem andar juntos. E na Semana do Trânsito, conversando com o juiz titular da Vara de Delitos de Trânsito de Ji-Paraná, Oscar Francisco Alves Júnior. Você está ouvindo o Jornal da Mix. Bom, doutor Oscar, nós estávamos falando que álcool e direção não combina. E nos acidentes de trânsito, em muitos deles sempre tem uma pitada de álcool no meio. O que fazer, doutor, para acabar com essa prática? Para evitarmos esses acidentes, geralmente quando os condutores desses veículos estão alcoolizados, com algum grau de teor alcoólico? Lamentavelmente, infelizmente, nós temos que nos sinistros de trânsito, nesses acidentes,
mais da metade, posso assegurar para você, tem o binômio álcool-direção. Seja no homicídio culposo, na lesão culposa, e ainda tem o delito do artigo 306 do CTB, que é de dirigir embriagado. Ninguém está dizendo que a pessoa tem que ser abstêmio, não pode beber, cada um tem a sua convicção, né? E a gente vai respeitar isso daí. Mas todos têm que se conscientizar, Jair. Bebeu, não dirige. E não pode beber. Não tem outro jeito. Está sendo feito, já foi feito um monte de operação, leis secas, blitz, e mesmo assim, isso não diminuiu. Por quê? As pessoas também usam o aplicativo para dizer assim: ei, na rua tal tá tendo blitz, foge de lá. A pessoa não diz assim: olha, não bebe, né, porque é proibido, não pode, vai causar acidente. Então ele prefere se comunicar para dizer: foge da blitz, tá na rua tal, tá na avenida não sei o quê, e aí vai continuando. Enquanto as pessoas não se conscientizarem, inclusive até o tema desse ano da Semana Nacional de Trânsito é: no trânsito, sua responsabilidade salva a vida. Então é a responsabilidade de cada um. Doutor, eu tenho presenciado com muita tristeza no trânsito alguns motociclistas falando ao celular. Estou falando motociclistas. No trânsito, ele está aqui na moto, trafegando e falando ao celular. Levanta o capacete até na testa e vai falando. E o pior, já vi motociclistas teclando, escrevendo, mandando mensagens. O que fazer, doutor? Ou não temos o que fazer, apenas orientar? Voltamos naquela questão da conscientização, porque o conhecimento a pessoa tem, ela sabe que é proibido. Quando ela faz o exame para tirar a sua permissão e depois, quando ela tem a sua CNH, ela sabe que existe uma infração de trânsito, que é não dirigir com as duas mãos no guidão ou no volante. Tem que dirigir com as duas mãos. E assim mesmo, está sujeito a acontecer alguma coisa. Agora imagine então numa situação que você está relatando. Está pilotando com uma mão só e com o celular falando, e outros ainda, Jair, eu já vi assim, com os dois joelhos no guidão e com as duas mãos assim no celular, como se nada tivesse acontecendo. As duas mãos no celular? No celular e dirigindo com o guidão. É uma coisa assim, até circo de Solé. A pessoa tem uma habilidade, mas é proibido isso, causa risco para a própria pessoa e para terceiros. O que fazer? Tem que se conscientizar que é responsabilidade de não fazer isso. E as penalidades? Nós temos penalidades administrativas, porque o Código de Trânsito tem muitas infrações administrativas, gerando a questão da pontuação, valores pecuniários, multas, e tem a parte criminal, que é essa parte que eu trabalho. Nessa parte criminal pode gerar o quê? Suspensão da CNH, proibição de tirar a CNH, porque lamentavelmente muita gente dirige sem ter a carteira. E não é pouca gente. Eu falo isso pelos crimes que eu julgo lá. Também as multas, e também tem prisão, tanto a pena privativa de liberdade como tem pena restritiva de direito. São muitas sanções. Essas sanções por si só já deveriam assustar as pessoas para falar: eu não vou fazer isso porque vai sobrar para mim. Mas nem a sanção tem evitado. Então assim, nós temos que continuar como programas igual o seu, agora a gente tratando de reflexão, debatendo, conscientizando, porque não vai depender do juiz da vara de trânsito, do pessoal da IMT, da Polícia Militar, e enfim, de várias instituições do Detran, de pôr na cabeça da pessoa que tem que fazer isso. Cada um tem que agir com a sua responsabilidade, conscientizar e andar corretamente. Doutor, eu quero agradecer o senhor pela participação aqui no Jornal da Mix, nessa manhã de quarta-feira, trazendo todas essas informações atinentes à Semana Nacional do Trânsito, e já deixar o espaço aberto para o senhor estar aqui conosco numa outra data, onde estaremos adentrando em outros temas e outros assuntos que são relacionados à sua vara, que é de delitos de trânsito. As suas considerações, por favor. Já agradeço muito pela oportunidade, né? Hoje eu penso assim, foi uma continuidade daquele evento que nós fizemos do Maio Amarelo, e agora no mês de setembro debatendo novamente. É um assunto que a gente tem que revisitar todos os dias. Dos 365 dias do ano, infelizmente acontecem esses eventos, esses acidentes, esses sinistros. Então todo dia a gente tem que martelar isso daí.
igual a Bíblia fala assim, meditando na Bíblia, andando, sentado, deitado, tem que ficar falando até isso daí entrar na cabeça de todos nós, que cada um tem que fazer a sua parte, todo mundo é responsável. Eu agradeço a oportunidade, e também a paciência de todos os ouvintes aí da Rádio Mix, que ficaram nos acompanhando, e outros que o programa vai ficar gravado, e que depois eu peço, compartilhe com seus conhecidos, familiares. São informações que são úteis, e também você falar, não só pela informação em si, mas pela temática, a pessoa falar, realmente eu posso melhorar nessa parte, eu posso contribuir com isso. Se cada um fizer a sua parte, com certeza o esforço de cada um individualmente vai dar um resultado coletivo muito grande. Muito bem, conversei com o Dr. Oscar Francisco Alves Júnior, juiz de direito, titular da Vara de Delitos de Trânsito de Ji-Paraná. O Jornal da Mix vai ficando por aqui. A apresentação foi de Jairo Pereira. Prometo voltar amanhã, quinta-feira, às 6 da manhã, lhe trazendo muito mais informações em mais uma edição do Jornal da Mix. Tenham todos uma excelente quarta-feira, fiquem com Deus e até amanhã. Você ouviu Jornal da Mix.